Você acorda todos os dias, mas não desperta. Levanta, escova os dentes, toma café, sai, cumpre o roteiro como se fosse um figurante da própria vida. Você não pensa, você repete. E o pior, acha que isso é normal. Vivemos numa sociedade onde pensar virou excesso, onde questionar incomoda, onde parar e refletir é visto como perda de tempo. Mas e se eu te dissesse que essa pressa foi implantada, que esse modo automático é o código silencioso que mantém você obediente? Mesmo sem correntes? Sócrates foi morto por ensinar os jovens a fazer perguntas. Descartes precisou duvidar de tudo para saber que existia. Kant clamou pela autonomia intelectual num mundo de tutores. Nietzsche destruiu ídolos para que você pudesse pensar por si. Jung mostrou que há forças ocultas te conduzindo, mesmo quando você acredita estar no controle. Hoje, o que te prende não é uma cela. É a rotina cega. É o piloto automático. É o fato de você viver sem pensar. Mas agora, você está aqui. E aqui, a gente não entrega motivação. Entrega confronto. Seja bem-vindo a mais um episódio de Crítica ao Sistema. Mas hoje, o sistema que vamos destruir é o que você construiu dentro de si, porque a mente que não reflete é a primeira a ser escravizada. Ele não escreveu nada, não fundou nenhuma escola, não usava roupa de sábio, mas Sócrates, com perguntas simples e incômodas, abalou todo o sistema político e educacional da sua época. Enquanto os homens buscavam certezas e glórias, ele caminhava pelas ruas de Atenas, perguntando: "Você sabe o que está dizendo?" E com uma única pergunta, desmontava décadas de crenças. Sócrates era perigoso porque ensinava a pensar. E pensar de verdade é doloroso. Significa admitir que você não sabe. Significa destruir aquilo que você repetia com orgulho. Significa que talvez você tenha vivido uma mentira. E por isso ele foi condenado. Acusado de corromper os jovens. Não com crimes, mas com consciência. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Essa é a sentença que ele deixou. E é essa mesma sentença que pode servir como espelho para sua vida agora. Quantas vezes você parou para examinar o que realmente acredita? Quantas vezes você questionou de onde vieram suas opiniões, seus hábitos, sua rotina? Sócrates colocava a dúvida como ponto de partida da liberdade. E é exatamente isso que o sistema moderno eliminou. Você aprende a decorar, não a perguntar. A repetir, não a raciocinar. A seguir regras, não a entender o porquê delas existem. E o mais trágico, você acha que isso é educação. Se Sócrates estivesse vivo hoje, ele não precisaria ser silenciado pela força. Bastaria que ninguém o ouvisse. E é exatamente isso que acontece. A educação moderna enterrou Sócrates e te ensinou a viver sem jamais duvidar. Mas se você quer recomeçar, se você quer despertar, comece perguntando. Pergunte tudo. Pergunte com coragem, porque o mundo só muda quando você tem coragem de questionar até a si mesmo. A história conta que Descartes, cercado por dogmas religiosos, certezas absolutas e verdades impostas, decidiu começar do zero. Ele desconfiou de tudo, do que via, do que sentia, do que acreditava, até mesmo da sua própria existência. E nesse abismo de dúvida, encontrou uma única certeza: penso, logo existo. Mas se pensar é existir, quantas horas do seu dia você realmente existe? Você acorda, faz o que sempre fez, reage do mesmo jeito, responde com frases prontas. Mas isso é vida? Ou é apenas um reflexo automático do que esperam de você? Você existe como indivíduo? Ou apenas funciona como engrenagem? Descartes nos mostra que a existência não é biológica, é consciente. Só vive quem pensa, quem questiona, quem se distancia da repetição inconsciente. E aqui está a tragédia moderna. Nunca tivemos tanto acesso à informação e tão pouco hábito de pensar. A internet trouxe todos os livros, mas a mente continua vazia. Porque ninguém ensinou que o verdadeiro ato de pensar começa com o confronto, com o incômodo, com a coragem de duvidar até do que te dá conforto. Descartes precisou duvidar do mundo inteiro para ter certeza de si. E você? Duvida de quê? Do governo? Da escola? Do outro? Ou já teve coragem de duvidar de si mesmo? Das suas escolhas? Dos seus medos? Da sua zona de conforto? A verdade é simples e brutal. Quem não pensa, não existe. Apenas segue o fluxo. É carregado, é moldado, é manipulado. Se você quer recuperar sua existência, não comece tentando entender tudo. Comece duvidando de tudo. Porque o pensamento não nasce da resposta. Ele nasce do colapso da certeza. E é justamente nesse colapso que entra o próximo pensador, Immanuel Kant.
que afirmou com todas as letras: o maior inimigo do homem livre é a covardia de pensar por si mesmo. Em 1784, Immanuel Kant escreveu um ensaio com uma pergunta direta: o que é o esclarecimento? A resposta foi brutal. O esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade, culpa dele mesmo, quando é incapaz de usar o próprio entendimento sem a direção de outro. Kant acusou a covardia intelectual. Apontou o dedo para quem diz não sei pensar sozinho e vive atrás de autoridades, gurus, manuais, influenciadores. Para ele, ser adulto não é ter idade, é ter autonomia de pensamento. Mas o sistema moderno não quer adultos conscientes. Quer crianças obedientes com aparência de adultos. Gente que cumpre ordem, repete manchete, compra o que mandam, vota como mandam, sem jamais desconfiar do narrador da história. Kant chamou esses manipuladores de tutores. Hoje, os tutores mudaram de forma. Não são padres, reis ou mestres. São algoritmos, redes sociais, ideologias, líderes carismáticos. Você acha que é livre, mas ainda pede permissão para pensar diferente. E o mais perverso, você não apenas obedece, você defende os seus tutores com unhas e dentes. Ataca quem pensa diferente. Cancela quem questiona. Porque se alguém escapar da coleira, você terá que admitir que nunca tentou tirar a sua. Kant diz: tenha coragem de usar o seu próprio entendimento, mas coragem dói. Coragem é desconfortável. Coragem exige que você abandone a multidão e caminhe no escuro, com a própria mente como única lanterna. Se você quer parar de viver no automático, tem que quebrar os tutores invisíveis que comandam sua cabeça. Tem que dizer: eu penso, eu concluo, eu erro, mas eu escolho. E aí, você deixa de ser produto da época e vira autor da sua história. Mas para isso, você vai precisar enfrentar outro inimigo, o conforto mental da massa. E para isso, Nietzsche será o seu guia. Se você está esperando aplausos por pensar diferente, Nietzsche tem um aviso para você. O mundo não recompensa o pensamento autêntico. Ele pune. Friedrich Nietzsche viveu à margem. Escreveu no caos. Foi ignorado em vida e celebrado só depois da morte. Porque pensou demais. Em uma era que só queria gente domesticada. Para ele, o maior erro do homem moderno é adorar os ídolos da mediocridade. E o que são esses ídolos? São os pensamentos prontos, as verdades coletivas, a moral de manada, a aceitação sem reflexão. Torna-te quem tu és. Essa frase, que parece motivacional, na verdade é uma explosão filosófica. Ela diz que a sua essência está enterrada sob camadas e camadas de condicionamento, medo, obediência e culpa. E que você só vai se encontrar quando tiver coragem de se desfazer de tudo isso. Nietzsche chamava a maioria das pessoas de ressentidos. Gente que não pensa por si, mas odeia quem pensa. Gente que não ousa ser livre, mas ataca quem se liberta. Gente que é fraca por dentro, mas veste a máscara da virtude, para se esconder do próprio vazio. E você acha que está seguro? Que pensar diferente é só uma escolha? Então tente. Tente discordar do que está em alta. Tente falar uma verdade incômoda. Tente quebrar o consenso do seu grupo. Você verá o quão rápido vão tentar te silenciar, isolar, rotular. Nietzsche sabia disso, e por isso escreveu com ódio, com força, com verdade. Porque para ele, a única salvação da alma é a autenticidade radical. Mas ele também avisou: quem quer ser livre de verdade, tem que aceitar a solidão. Tem que ser forte o suficiente para caminhar sozinho e não se dobrar. E é aí que entra Carl Jung, para mostrar que a prisão não é só social, ela está enraizada dentro de você. Você acha que decide, acha que escolhe, que pensa, que é livre. Mas Carl Jung diria que a maior parte da sua vida é conduzida por algo que você não vê, algo que te comanda em silêncio, o inconsciente coletivo. Desde o dia em que nasceu, símbolos, arquétipos e comportamentos começaram a ser instalados dentro de você. Você aprendeu o que é ser um bom menino, uma moça de respeito, um profissional de sucesso. Te disseram o que é certo, o que é feio, o que é perigoso, o que é normal. Mas você nunca escolheu esses conceitos. Você apenas os aceitou. E agora, vive como se fossem seus. Jung chamou isso de programação arquetípica. Você age como o filho obediente, o aluno aplicado, o funcionário exemplar porque esses personagens já estavam prontos. Você só entrou no papel. E o mais assustador, o sistema não precisa mais te vigiar. Você mesmo se vigia. Você sente culpa por descansar, vergonha por errar, medo de parecer diferente. Não é preciso uma cela.
Basta uma narrativa repetida 1000 vezes até virar identidade. E quanto mais você foge da sua sombra, a parte reprimida, impulsiva, livre e perigosa, mais ela te controla de forma inconsciente. Você se torna um reflexo social, um zumbi com diploma, um robô com CPF. Jung dizia que a libertação exige um processo brutal, individuação. Você precisa encarar a sombra, reconhecer os condicionamentos e destruir tudo aquilo que foi colocado em você, sem seu consentimento. Parece difícil? É porque é. Mas viver como escravo de ideias que não são suas é ainda pior. E quando você finalmente se desfaz das vozes internas que mandavam em você, sobra o quê? Você, de verdade. Não o ego, não a máscara, não o papel, mas a mente nua, autêntica, preparada para reescrever seu próprio sistema. E é aqui que entra o único pensador moderno que não veio da filosofia, mas da guerra interna, David Goggins. Se Jung te mostrou a sombra, David Goggins vai te obrigar a olhá-la nos olhos e esmagá-la, sem desculpas, sem psicologismo, sem pena. David não é filósofo, é soldado. É máquina, é carne viva que aprendeu a vencer não os outros, mas a si mesmo. Ele diz, você está preso dentro da sua cabeça, e o pior é que você fez disso um lar. Você construiu uma prisão confortável, cheia de justificativas, procrastinação, distrações, cheia de frases como eu não consigo, eu não sou assim, eu preciso de mais tempo. Mais tempo é o que você mais desperdiça, e essa versão fraca, preguiçosa, moldada pelo sistema, foi você quem criou. Goggins prega o colapso do conforto. Ele corre com ossos fraturados, treina com dores insuportáveis, mas não é sobre o corpo. É sobre mostrar que a mente é infinitamente mais forte do que você imagina, desde que você a trate como um campo de batalha. Ele fala de chamarusca, a voz interna que grita para você parar, que te diz que você é vítima, que quer um sofá, um doce, uma desculpa. Mas Goggins aprendeu a calar essa voz, a responder com disciplina, com suor, com dor real, aquela que transforma, não a que paralisa. O que isso tem a ver com a crítica ao sistema? Tudo. Porque o sistema moderno é construído para fabricar gente fraca, emocionalmente instável, mentalmente mimada. Gente que cede fácil, que reclama rápido, que desiste por qualquer coisa. E você, sem perceber, entrou nesse molde. Mas Goggins prova, com cada cicatriz, que você pode destruir esse molde. Que você pode matar essa versão passiva que te colocaram goela abaixo. E construir uma mente que ninguém governa. Nem o algoritmo, nem o governo, nem o medo. Uma mente ilegível, como Nietzsche sonhava, como Jung traçava, como Sócrates viveria. E é com essa mente que você dá o próximo passo. Você acha que tem uma vida, mas o que tem é um roteiro, escrito antes mesmo de você nascer. Nasceu? Vá para a escola. Estude o que te mandarem. Siga o caminho seguro. Faça faculdade, arrume um emprego, case, pague boletos, tenha filhos, assista ao jornal, repita as frases corretas, seja útil, produtivo, comportado e nunca, nunca mesmo, ouse pensar fora da caixa. A tragédia é que esse roteiro não foi escrito por você. Foi escrito por alguém que lucra com sua obediência. O Estado, a mídia, o mercado, a ideologia. A indústria do entretenimento que te emburrece e da ansiedade que te consome. Você vive com horários definidos, com opiniões enlatadas, com hábitos programados. E acha que é livre. Mas liberdade sem consciência é ilusão. A mente no automático não é sua. Ela é do sistema. Ele te deu crenças, medos, desejos. Você acha que quer sucesso, mas é só medo de ser invisível. Acha que quer amor, mas é só necessidade de validação. Acha que quer liberdade, mas não sabe viver um minuto sem distração. E é por isso que você não muda. Porque sua vida não é uma criação, é uma execução. Você está executando um script invisível. E o que mais assusta? Você o defende. Você chama de minha rotina, meus planos, meus valores. Mas quando foi que você escolheu isso de verdade? Quem era você antes do mundo te dizer quem deveria ser? Se você não parar agora, para quebrar esse script, vai passar a vida inteira decorando falas, em uma peça onde nunca foi o autor. No próximo bloco, a gente vai falar sobre como rasgar esse roteiro e como criar uma nova vida, real, pensada, escolhida, a sua. Você chegou até aqui. Isso significa que algo em você ainda pulsa. Alguma fagulha se recusou a apagar. Alguma parte silenciosa do seu ser, sufocada por anos, finalmente começou a gritar. E é dessa dor que nasce o primeiro passo, a saída do roteiro.
Mas aqui vai a verdade que ninguém te conta. Não existe botão mágico. Não tem milagre. Tem batalha. Uma guerra diária contra a voz que te pede para dormir mais 5 minutos. Contra o algoritmo que quer te distrair. Contra o ego que quer aceitação. Contra o medo de pensar diferente. A saída começa no silêncio. Não o silêncio das redes sociais, mas o silêncio da mente. Corte o ruído. Leia. Escreva. Observe. Fique desconfortável. A dor da lucidez é melhor que o conforto da ignorância. Reescreva o sistema. Comece pequeno. Defina seu próprio ritual matinal. Estabeleça o que entra na sua mente e o que sai dela. Reaja com consciência, não com impulso. Questione tudo, inclusive o que você mesmo acredita. Escolha um filósofo e vá até o fim. Debata com ele. Discuta com ele. Transforme-o em ponte, não em prisão. E depois escolha outro. E outro. Monte seu próprio arsenal mental. Misture Sócrates com Goggins, Jung com Maquiavel. Cante com sua própria história. E principalmente, não peça permissão. A vida real não espera os acordados. Ela recompensa quem se move enquanto os outros dormem. Você não precisa viver no automático. Você não precisa repetir o que te deram. Você pode ser autor da sua consciência e se tornar ilegível, incontrolável, autêntico. Mas isso só acontece quando você decide rasgar o script e começar a escrever sua história de trás para frente, não pelo que esperam de você, mas pelo que você decidiu ser. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a mudar. Talvez você ainda não saiba colocar em palavras, mas já sentiu que viver no automático não é mais uma opção, que repetir o roteiro dos outros é uma forma lenta de suicídio mental. E agora você está diante de uma escolha: voltar a dormir ou rasgar o script. Rasgar o script é dizer não às vozes que te moldaram, é andar na contramão da multidão, é pensar o impensável. É viver como quem assume a própria consciência e desafia quem se alimenta da sua obediência. Então, se esse vídeo te confrontou, ótimo. É sinal de que a verdade ainda vive dentro de você. E se ela ainda vive, é sua responsabilidade protegê-la. Agora já se inscreve no canal, ativa o sininho e entra na nossa comunidade exclusiva no Telegram. Lá, toda semana, a gente destrava códigos ocultos, expõe manipulações e mergulha nos bastidores do sistema que molda sua mente. Para que você aprenda a pensar como um estrategista, não como um peão. Se você se interessa por poder, manipulação e estratégia, aqui é o seu território. Toda semana revelamos os bastidores das 48 leis do poder e as regras invisíveis do príncipe de Maquiavel com histórias reais e aplicação direta na sua vida. Mas se você quer liberdade mental, se você quer ser um ser humano inteiro e não uma marionete refinada, aqui também é o seu lugar. E para continuar essa jornada, eu deixo aqui 3 portas. Escolha a que vai guiar o seu próximo passo. Porque no fim das contas, ou você domina o seu sistema, ou será dominado por ele. Rasgue o script. Assuma a direção da própria consciência. E torne-se ilegível.